E aí, galerinha obeira, beleza? Como que vocês estão, meus queridos alunos, minhas queridas alunas? Tudo bem? Aqui quem tá falando é o professor Egídio Martiniano. E hoje, como vocês bem sabem, temos aqui uma missão, no start de uma missão, que será a correção do 30º exame de ordem da OAB. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, iremos ver hoje as 8 questões de ética que caíram no 30º exame de ordem. Então, se você fez esse exame, vai poder consultar hoje um pouquinho o porquê que talvez você tenha errado uma questão, ou o que você deixou de ver, por exemplo, dentro ali de uma resposta, talvez uma palavrinha específica que você não tenha observado e que talvez você tenha acabado errando. Ou ainda, se você não fez o 30º exame, não fez o 31º, vai ter aí a oportunidade de, junto comigo, professor Egídio Martiniano, treinar um pouquinho aí como que funciona a resolução de questões da OAB, que para mim, eu sempre falo para os meus alunos, é o método mais eficiente de estudo quando a gente fala, seja de concurso público, seja de OAB. Então, sem mais delongas, sem mais conversas, vamos aí dar início à nossa resolução de questões e, claro, começando do começo com a questão número 1, que é tanto de ética quanto da prova toda. Vamos lê-la? Acompanhe aí comigo. Em certa situação, uma advogada inscrita na OAB foi ofendida em razão do exercício profissional durante a realização de uma audiência judicial. O ocorrido foi amplamente divulgado na mídia, assumindo grande notoriedade e revelando de modo urgente a necessidade de desagravo público. Considerando que o desagravo será promovido pelo conselho competente, seja pelo órgão com atribuição ou pela diretoria ad referendum, assinale a afirmativa correta. Então, meus queridos, já sabemos que o tema da questão 1 que caiu no 30º exame foi desagravo público, que é uma ferramenta da OAB, seja do Conselho Federal, seja do Conselho Seccional ou ainda das subseções, que tem aí por escopo, defender a honra e a imagem de toda a classe de advogados, quando um único advogado, no exercício da sua função, teve aí violado as suas prerrogativas ou teve aí desrespeitado a sua imagem. Vamos ler as alternativas e responder juntos. Alternativa A disse que a atuação se dará apenas mediante provocação, a pedido do ofendido ou de qualquer outra pessoa. É condição para a concessão do desagravo a solicitação de informações à pessoa ou autoridade apontada como ofensora. Alternativa B. A atuação se dará de ofício ou mediante pedido, o qual deverá ser formulado pela ofendida, seu representante legal ou advogado inscrito na OAB. É condição para a concessão do desagravo a solicitação de informações à pessoa ou autoridade apontada como ofensora. Alternativa C diz para nós que a atuação se dará de ofício ou mediante provocação, seja da ofendida ou de qualquer outra pessoa. Não é condição para a concessão do desagravo a solicitação de informações à pessoa ou autoridade apontada como ofensora. E a alternativa diz para nós que a atuação se dará de ofício ou mediante pedido, o qual deverá ser formulado pela ofendida, seu representante ou advogado inscrito na OAB. Não é condição para a concessão do desagravo a solicitação de informações à pessoa ou autoridade apontada como ofensora. Então, meus queridos, vejam que a questão, basicamente, ela vai requerer de nós que saibamos quem pode requerer e se é ou não necessário solicitar informações aí a respeito da autoridade, ou seja, qual órgão ela pertencer e tenha sido quem causou a ofensa do advogado. Quero que vocês já anotem e fique aí para o estudo posterior que se trata de uma prerrogativa do advogado, ou seja, um direito do advogado, ter ali o desagravo público, em virtude da defesa de sua honra, da defesa da honra da classe. Vejam que o desagravo ele não é propriamente uma defesa do próprio advogado, mas sim, como eu acabei de falar, de toda a classe, portanto, ao desagravo público. Como se trata de uma prerrogativa, está previsto no artigo 7º, inciso 17.
Então, artigo 7º, inciso 17, XV2, tá? Para quem não sabe ler aí os algarismos. E também está previsto lá no parágrafo 5º do mesmo artigo 7º, dentro do Estatuto da OAB. Mas, para que pudéssemos responder aí a questão número 1, que falou da advogada inscrita na OAB, ela não possui nome, né? E aí ela foi ofendida e as questões perguntam no primeiro momento quem que pode solicitar o desagravo e depois se precisa ou não de informações. Vejam bem, meus queridos, quando nós vamos analisar aí o procedimento para a solicitação do desagravo, que como hoje é algo mais rápido, não dá para vê-lo na sua totalidade, mas há todo um procedimento, passa pela mão de um relator que vai verificar ali se é ou não caso, né, de acontecer um desagravo público e vai ser de acordo com o conselho competente, seja a OAB federal, as seccionais ou mesmo a subseção. E aí o artigo 18 caput do Regulamento Geral vai nos dizer que seja o advogado ofendido, ou seja, mesmo a OAB, ou qualquer pessoa poderão solicitar aí o desagravo, requerer que seja desagravado o advogado. Então vejam, meus queridos, qualquer pessoa, seja ela advogada ou não, pode requerer o desagravo. Então, quando nós vamos analisar aí as questões, essa inclusive já vai ser que vai matar aí, né, a grande charada da questão número 1. Porque é o seguinte, a fala que a atuação se dará apenas mediante provocação a pedido do ofendido ou de qualquer outra pessoa. Beleza, a continua na jogada. Já a B fala que não. Fala que é ofício, mediante pedido, o qual deverá ser formulado pela ofendida, seu representante ou advogado inscrito na OAB. Então a B, a gente por essa primeira parte já vai jogar ela fora. Vamos para a C. A C diz que também se dará de ofício, mediante provocação, seja da ofendida ou de qualquer outra pessoa. Então nós também permanecemos com a C ainda na jogada. E aí nós temos a D, que fala que a atuação se dará de ofício, mediante pedido, o qual deverá ser formulado pela ofendida, seu representante legal ou advogado inscrito na OAB. Meus queridos, a D também sai fora. Então, nós temos a e nós temos a C, que continua na jogada. E aí vem, então, a segunda parte da questão que vai solicitar da gente aí um conhecimento. Quer saber se precisa ou não solicitar informações. E aí a resposta nós iremos encontrar no parágrafo 2º do artigo 18 do Regulamento Geral. Lá ele vai dizer que é irrelevante. Pode sim ser solicitado, mas isso não é uma condição sine qua non, sem a qual não há a possibilidade de haver o desagravo. Então vejam que o parágrafo 2º, quando você for lê-lo aí em casa, vai dizer que pode ser solicitado, mas que não é uma obrigação, tá bom? Então o artigo 18, caput, vai falar pra gente quem pode solicitar, que é basicamente qualquer pessoa e a própria OAB de ofício, e o parágrafo 2º diz para nós que não é imprescindível, né, uma condição, um requisito para o desagravo, solicitar informações. O 19, ele vai falar a respeito de competências, tá bom? Então, qual é a competência, geralmente, do Conselho Federal também é bastante interessante. O 19 do regulamento traz para nós. Então, vale aí a lida, tanto do artigo 7º, quanto também do 18 e 19 do Regulamento Geral. Beleza? Respondida a questão número 1, vamos para a número 2. Então, questão número 2 do 30º exame. Estamos falando do caderno branco, inclusive, e estamos trabalhando ética profissional. Vamos ler a questão. O advogado Geraldo foi regularmente constituído por certo cliente para defendê-lo em um processo judicial no qual esse cliente é réu. Geraldo ofereceu contestação e o processo segue atualmente seu trâmite regular, não tendo sido, por hora, designada audiência de instrução e julgamento. Todavia, por razões insuperáveis que o impedem de continuar exercendo o mandato, Geraldo resolve renunciar em 12 de fevereiro de 2019. Geraldo fez a notificação válida da renúncia. 3 dias depois da notificação, o mandante, que era o cliente, constituiu um novo advogado, o substituindo. Todo o ocorrido foi informado nos autos. Considerando o caso narrado, de acordo com o estatuto, qual é a alternativa correta? Meus amigos e minhas amigas,
A questão 2 vai trabalhar conosco a questão de mandato. Então esse é o grande tema que a questão número 2 vai trazer. E aí ele vai falar da renúncia. Só um pequeno parênteses, não confundam a renúncia com a revogação. Renúncia é um ato do próprio advogado, um ato privativo dele. Ele renuncia aos poderes que lhe foram concedidos por meio do instrumento que chama mandato. Agora, quando nós falamos da revogação, só pode revogar quem concedeu poderes. E quem concede poderes é o quem? O nosso cliente. Então, revogar é o advogado. Perdão, renunciar é o advogado e revogar é o cliente. A respeito da revogação, e aí a gente até começa a responder a questão número 2. Nós temos um prazo aí que é pré-estabelecido por lei, beleza? Para que o advogado continue atuando. Mas antes, vamos ler aí as questões e aí a gente conversa como que vai funcionar isso. Alternativa A diz para nós que Geraldo continuará a representar o mandante durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia. A B diz que o dever de Geraldo de representar o mandante cessa diante da substituição do advogado, independentemente do decurso do prazo. C. Geraldo continuará a representar o mandante até que seja proferida e publicada a sentença nos autos, ainda que recorrível. E a D diz para nós que Geraldo continuará a representar o mandante até o término da audiência de instrução e julgamento. Meus queridos, vamos lá. Primeiro ponto que nós temos que trazer é o seguinte... veja que engraçado, tanto o Código de Processo Civil quanto também o Regulamento Geral e o Estatuto vão trazer aí algumas orientações para o advogado que vai renunciar. Você já tem que saber que por 10 dias depois da comunicação expressa do advogado ao cliente da sua renúncia, ele terá que continuar exercendo todos os atos que são necessários. Inclusive está previsto tanto no artigo 112 como também no artigo 16 do Código de Ética e Disciplina. Meus queridos, vejam, por 10 dias o advogado continua responsável pelo processo. E aí significa também que, se nesse meio tempo o seu cliente constituir um novo advogado, o que vai acontecer? Você se torna desobrigado da sua atuação. Então também vejam que de duas formas você se livra, entre aspas, do seu cliente. Ou decorridos os 10 dias, e se ele não constituiu advogado, aí o problema é dele. Ou se até esses 10 dias, durante esses 10 dias, ele constitui um novo advogado, como foi a situação aqui da questão 2, também desobriga aí o advogado antigo a atuar, beleza? Então, olhando aí nesse caso em tela, vamos lá. A A diz que Geraldo continuará a representar o mandante durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia. Meus queridos, ela até está correta, mas vamos analisar as outras para poder encontrar. O dever de Geraldo de representar o mandante cessa diante da substituição do advogado, independentemente do decurso do prazo. C. Geraldo continuará a representar o mandante até que seja proferida e publicada a sentença nos autos, ainda que recorrível. E D. Geraldo continuará a representar o mandante até o término da audiência de instrução e julgamento. Meus queridos, vejam o seguinte... A que está correta, obviamente, é a B. Por quê? A parte da A, que até fala correta, de 10 dias seguintes ali deve continuar representando, ela por si só se tornou incompleta diante da resposta que a 2 requeriria. Porque aqui fala o seguinte, né? Diante da entrada de um novo advogado ali na julgada, no processo, qual é a situação do Geraldo, né? Então, beleza, sabemos que é por 10 dias, mas ela não necessariamente responde à questão número 2. Portanto, vocês têm que saber que são 10 dias, mas que antes, se tiver novo advogado constituído, o advogado antigo ele não tem mais qualquer obrigação. Duas coisinhas rápidas. Honorários, completamente, tá bom? Tem completamente direito a eles. Vai ser proporcional sucumbencial e o contratado de acordo com o que eles estabeleceram, tá bom? Uma outra questão, o advogado antigo que acabou renunciando vai responder ali por tudo que ele praticou, beleza? Então não é porque ele saiu da jogada que ele não responde por mais nada, tá? Quero que os senhores anotem o 112 do Código de Processo Civil, o parágrafo 2º, o 16 do Código de Ética e Disciplina e o artigo 6 do Regulamento Geral, que vai falar a questão da comunicação oficial e expressa inequívoca e também ajuntada nos autos do processo ali, aquela AR, se for uma carta com aviso de recebimento ou uma outra forma que demonstre a comunicação, tá bom?
Beleza? Então, A2 nós marcamos B. A1 marcamos C. Qual será que nós iremos marcar na B, né? Vamos proceder à sua leitura. Beatriz, advogada regularmente inscrita na OAB, deseja organizar uma chapa para concorrer à diretoria da subseção. Ao estudar os pressupostos para a formação da chapa, a realização das eleições e o futuro exercício do cargo, Beatriz concluiu corretamente que, vamos às alternativas. A chapa deve ser integrada por advogados em situação regular junto à OAB, que exerçam cargos em comissão desde que atuem efetivamente na profissão há mais de 5 anos. B. A eleição será realizada na segunda quinzena do mês de novembro do último ano do mandato, sendo o comparecimento obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB. C. O mandato é de 3 anos, iniciando-se em 1º de fevereiro do ano seguinte ao da eleição. D. O mandato extingue-se automaticamente antes do seu término, sempre que o titular faltar sem motivo justificado a mais de 3 reuniões ordinárias. Vamos começar de trás para frente. Meus amigos, a matéria de eleições na OAB ela é super complexa, né? Ela tem muita coisa, então hoje a gente não vai conseguir ver. Vamos então responder aí diretamente cada uma das alternativas, ok? Com relação a D, que fala aí da ausência por 3 reuniões ordinárias, mais de 3 reuniões ordinárias. Meus queridos, ela não está correta. Por que ela não está correta? Porque o que a OAB vai falar pra gente lá no artigo 66 do Estatuto, que se o advogado que tem algum cargo aí dentro da OAB, né, então ele é, por exemplo, um conselheiro, se ele falta por 3 reuniões ordinárias consecutivas, injustificadamente, aí sim ele perde o seu mandato. Então vejam, meus queridos, não é mais de 3 reuniões, são 3 reuniões consecutivas e injustificadamente. Então é muito importante esses 2 elementos, seja consecutivo e também injustificado, porque pode ser que a pessoa tenha ali um motivo, a OAB vai analisar e vai ver se defere ou não, ok? Então é 3 reuniões sim, consecutivas. A C diz para nós que o mandato é de 3 anos, está correto, iniciando-se em 1º de fevereiro do ano seguinte ao da eleição. Atenção, porque há sim um cargo que começa no dia 1º de fevereiro. Um cargo começa em 1º de fevereiro. Vejam bem, quando nós temos as eleições do Conselho Federal, ela acontece no dia 31 de janeiro e toma posse a nova diretoria no dia 1º de fevereiro. Então, meus queridos, toma posse dia 1º de fevereiro o presidente da OAB Federal, o seu vice-presidente, o secretário-geral adjunto e o tesoureiro. Porém, a eleição dela é para onde? Para a subseção. Ela quer se tornar diretora, presidente de subseção. Essa eleição, junto com a do Conselho Seccional, elas vão acontecer quando? Na segunda quinzena de novembro. E elas tomam posse dia 1º de janeiro. Então, a C está errada essa segunda parte. E aí, com a minha explicação, a gente já percebe que a B é que está correta. A eleição será realizada na segunda quinzena de novembro do último ano do mandato, certinho, sendo o comparecimento obrigatório para todos os advogados inscritos. Meus queridos, advogados inscritos na OAB, todos votam. O estagiário da OAB não vota. Ah, mas ele tem 80 anos. Vai votar mesmo assim, beleza? Então, na OAB não importa a sua idade. Você é advogado, está ativo, vai votar. E a A, ela vai mexer aí com os requisitos, beleza? E aí, dentre vários requisitos, ela vai citar pra gente que a chapa deve ser integrada por advogados em situação regular, que exerçam cargos em comissão, desde que atuem efetivamente na profissão há mais de 5 anos. Meus amigos, o ponto aí nevrálgico pra gente acertar reside justamente no fato de que eles falam de cargo em comissão. Quando vocês forem ler a letra da lei da OAB, vai falar de cargo ad nutum, exonerável a qualquer momento, ou seja, cargos em comissão. O advogado que tem cargo comissionado não pode concorrer para a OAB.
Beleza? 5 anos está correto, a depender aí de qual é o cargo, como do presidente nacional, né? Mas pode ser também de 3 anos, beleza? Se nós falamos, por exemplo, dos conselheiros estaduais ou conselheiros de subseção, aí cai para 3 anos de atividade. Agora, 5 anos são os demais cargos e aí essa parte também estaria correta. O que está errado é que não pode cargo em comissão. Belezinha? Por isso a resposta correta é a letra B. Chique? Próxima questão, questão de número 4. Estamos na metade da prova. Meus amigos, vamos lê-la. O advogado Carlos não adimpliu com suas obrigações relativas às anuidades devidas à OAB. Assinale a opção que corretamente trata das consequências de tal inadimplemento. Alternativa A. Carlos deverá quitar o débito em 15 dias contados da notificação para tanto, sob pena de suspensão, independentemente de processo disciplinar. Na terceira suspensão por não pagamento da anuidade, seja a mesma ou anuidades distintas, será cancelada a sua inscrição. B. Carlos deverá quitar o débito no prazo fixado em notificação, sob pena de suspensão mediante processo disciplinar. Após 15 dias da suspensão, caso não seja realizado o pagamento da mesma anuidade, será cancelada a sua inscrição. C. Carlos deverá quitar o débito em 15 dias contados da notificação para tanto. Na terceira suspensão, por não pagamento de anuidades, será cancelada a sua inscrição. Carlos deverá quitar o débito em 15 dias contados da notificação, sob pena de suspensão, independentemente de processo disciplinar. Na segunda suspensão por não pagamento de anuidades distintas, será cancelada a sua inscrição após o transcurso de processo disciplinar. Queridos, primeiro ponto muito importante para que nós possamos responder a questão número 4 reside no fato de que a OAB nunca vai punir um advogado sem o devido processo disciplinar. Então, o advogado, por exemplo, está inadimplente, tudo bem, ela só irá suspendê-lo ou mesmo excluí-lo, ou seja, cancelar a sua OAB, depois do devido processo disciplinar, ok? Nunca, jamais a OAB vai tomar uma decisão tão grave sem antes dar o direito do advogado de resposta, de se defender. Portanto, meus queridos, a D, que está falando que é independentemente de processo disciplinar, e também a gente já joga para escanteio. Ficamos entre a B e a C. O que acontece, meus queridos? Lá no 22, parágrafo único do Regulamento Geral, ele vai dizer para a gente que o advogado, quando ele deixa de pagar a OAB regularmente, ele de fato será notificado para que em 15 dias faça ali o pagamento. Não fazendo o pagamento, ele vai ser processado disciplinarmente. E aí, qual é a sanção melhor para quando o advogado ele não paga a OAB? Ele pode ser suspenso. Inclusive, já fica aí um a mais para completar o caderno, é suspenso por prazo indeterminado até que ele pague a OAB. Então, é assim, 15 dias notificou, inicia um processo disciplinar para ver se vai puni-lo com a suspensão, que eu já disse para vocês, pode ser por prazo indeterminado. Todavia, o advogado ele só é excluído quando ele, por 3 vezes, sofre uma sanção de suspensão. Então, ele sofre uma, sofre 2, na terceira, tchau, tchau, vai ser excluído da OAB. E a OAB disse que o advogado que por 3 vezes for punido pelo inadimplemento será excluído. Mas essa, na realidade, é uma regra geral. Ele pode ser excluído se ele, por exemplo, deveu ali, ficou inadimplente com a OAB por uma vez, praticou uma outra infração grave uma outra vez e depois uma outra infração grave uma outra vez. Como ele será punido 3 vezes por suspensão, na terceira ele é excluído. Então, essa é uma regra geral quando a gente fala de infração e sanção disciplinar, mas que a OAB, no caso específico do inadimplemento, ela também estabeleceu que o seu advogado, por 3 vezes ficar inadimplente, pode ser excluído. Portanto, o que está correto aí é a C. Carlos deve quitar o débito em 15 dias, contados da notificação, sob pena de suspensão, mediante processo disciplinar. Na terceira suspensão por não pagamento, será cancelada a sua anuidade. Então, a C está correta. Beleza, meus queridos? A B fala que Carlos deverá quitar o débito no prazo fixado em notificação, sob pena de suspensão mediante processo disciplinar.
Após 15 dias de suspensão, caso não seja realizado, será cancelada a sua inscrição. Vejam, ele confundiu aí todas as regras do procedimento para a suspensão e para depois cancelamento. É notificação de 15 dias e suspende para pagar, e aí depois, se for o caso, novamente suspenso, exclusão. Beleza? Então, cuidado que a OAB ela é cheia dessas safadezas. Ela vai fazer questões que vão misturar conceitos para confundir os senhores. Portanto, eu até dou uma dica, se me permitem, grifem as situações que uma questão traz. Então, vocês vão ler ali a questão, vão trabalhando ela, vão grifando os pontos importantes. Identifiquei que essa alternativa aqui está errada. Dá um risquinho nela para que ajude você a limpar o seu campo de visão e ao mesmo tempo facilitar as suas chances de acerto. Beleza? Vamos continuar a questão número 5, que é curtinha, vejam bem. Jailton, advogado, após 10 anos de exercício da advocacia, passou a apresentar comportamentos incomuns. Após a avaliação médica, ele foi diagnosticado com uma doença mental curável, mediante medicação e tratamento bastante demorado. Segundo as disposições do estatuto, o caso do advogado Jailton incide de causa de... E aí vai trazer pra gente suspensão do exercício profissional, impedimento para exercício, cancelamento ou licença do exercício profissional. O que é muito importante para que vocês acertem a questão número 5 é anotar que a doença mental de Jailton é curável. É curável, gente. Então significa que por um período de tempo, ainda que demorado, como a própria questão indica, após decorrido todo esse tratamento demorado, ele vai estar bem e vai poder retornar para advogar. Diferente seria uma doença mental incurável que impedisse mesmo ali a questão do seu juízo mental e das suas atribuições perante a OAB e a advocacia. Aqui não. Aqui falamos de uma doença mental curável, que inclusive quando a gente vai lá no artigo 12, inciso 3, que fala dentro do estatuto do licenciamento, é uma das hipóteses. Portanto, meus queridos, não pode ser suspensão, porque a suspensão é uma sanção disciplinar. Não pode ser impedimento, porque o impedimento diz respeito a cargo, né? Então diz respeito a qual é a atuação profissional daquele advogado que impede ele de litigar, de advogar contra certas pessoas. Ou a C, cancelamento. O cancelamento pode ser a pedido do advogado, ele deixa de ser advogado. Pode ser pelo falecimento ou também pode ser como uma forma de punição. Aqui no caso dele, a questão não dá a entender que ele quer cancelar. Somente que ele vai ficar doente, né, por um tempo, vai se tratar e depois, provavelmente, é o que a gente imagina, ele volta a advogar. Portanto, a resposta correta só poderia ser a alternativa D, licença do exercício profissional. Vejam que a licença, ela é um afastamento temporário. Temporário, a gente não pode dizer que é uma semana, um mês, podem ser meses ou até anos, mas é uma licença, porque ela tem um caráter ali provisório. Em breve o advogado retornará e, melhor de tudo, retorna com o mesmo número. Pergunta que sempre me fazem: professor, paga a OAB? O advogado paga se quiser. Não é obrigado a pagar a anuidade, mas se ele quiser, e aí vai ficar usufruindo daqueles benefícios que o advogado possui junto com a caixa de assistência, e aí tranquilamente ele pode pagar, mas se não quiser também não precisa, é desobrigado. Beleza? Vamos para a questão 6. Antônio e José são advogados e atuam em matéria trabalhista. Antônio tomou conhecimento de certos fatos relativos à vida pessoal de seu cliente, que respondia a processo considerado de interesse acadêmico. Após o encerramento do feito judicial, Antônio resolveu abordar os fatos que deram origem ao processo em sua dissertação pública de mestrado. Então, a fim de se resguardar, Antônio notificou o cliente, indagando se este solicitava sigilo sobre os fatos pessoais ou se estes poderiam ser tratados na aludida dissertação. Tendo obtido resposta favorável do cliente, então ele autorizou, Antônio abordou o assunto. Por sua vez, o advogado José soube de fatos pessoais de seu cliente em razão de sua atuação em outro processo. Entretanto, José foi difamado em público gravemente por uma das partes da demanda. Por ser necessário a defesa de sua honra, José divulgou o conteúdo particular de que teve conhecimento. Considerando os dois casos narrados, assinale a afirmativa correta.
A. Antônio, que é o que fez o trabalho para a dissertação, infringiu um disposto no Código de Ética e Disciplina, violando o dever de sigilo profissional. Por outro lado, José não cometeu infração ética, já que o dever de sigilo cede na situação descrita. B. Antônio e José infringiram ambos o disposto no Código de Ética e Disciplina, violando seus deveres de sigilo profissional. C. José infringiu o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, violando o dever de sigilo profissional. Por outro lado, Antônio não cometeu infração, já que o dever de sigilo cede na situação específica. D. Antônio e José não cometeram infração disciplinar, já que o dever de sigilo, em ambos os casos, cede nas situações descritas. Meus queridos, evidentemente que a questão 6 traz para nós o sigilo profissional, tá bom? Sigilo profissional, meus queridos, é um dever público, munus público. O advogado, ele não tem que perguntar ao cliente se ele deve guardar sigilo. Não. A partir do momento que o advogado, no exercício da sua profissão, ficou sabendo de um assunto ali dentro do processo e da intimidade do seu cliente, ele tem o dever de guardar sigilo para sempre. O sigilo, então, é eterno. Mas vejam o seguinte, aqui Antônio, para sua dissertação, perguntou ao seu cliente se poderia utilizar aquilo que ele ficou sabendo. Pergunta aos senhores, o sigilo, enquanto um dever público tão sério, simplesmente a autorização do cliente permitiria, então, o seu uso, que seja quebrado esse sigilo? E é aí que está o pulo do gato. Meus amigos, nem que o cliente permita a você, pode contar na mesa do bar tudo que você ficou sabendo, da minha mulher, de mim. Não pode. Imagina, você vai lá no bar e ficar contando todo aquele caso de família muito complicado, muito complexo, teve aquelas baixarias, você vai ficar contando tudo na mesa do bar? Evidentemente que não. Então vejam que ainda que o seu cliente autorize, você não pode contar. Também, se você for intimado para depor como testemunha, o advogado não é obrigado. Então vejam que o sigilo é algo que transcende, ultrapassa mesmo a relação entre cliente e advogado. Mas aí há 3 situações que nós vamos ver que permitem ao advogado, como nós estamos vendo aqui nessa situação, que ele quebre o sigilo. Será que elas estão entre elas? Quais são, meus queridos? Lá no Código de Ética e Disciplina, nós temos no artigo 37 no primeiro momento e no 35 e seguintes de modo geral, que vai regular sobre sigilo. E aí o 37, falando especificamente sobre ele, fala das situações excepcionantes à quebra do sigilo. Então vejam, o sigilo ele é algo que a pessoa não pode abrir mão e que o advogado não precisa perguntar se tem que guardar. Ele é algo ali público, um dever imperioso. O advogado nunca pode quebrá-lo, salvo 3 exceções que estão no 37 do Código de Ética e Disciplina. Quais são elas? Quando for para defender a vida, quando for para defender a honra, ou quando o advogado, diante de circunstâncias, precisa fazer defesa do seu próprio direito. Então, o advogado precisa se defender do seu cliente ou de uma outra pessoa. Então, vejam que, se não é para defender a vida, não é para defender a honra, ou não é para defender direito próprio do advogado, ele não poderá jamais quebrar o sigilo. Então, para colocar na dissertação, poderia quebrar o sigilo? Mas, quando como é o nome dele? O José, ele estava sendo ali publicamente difamado e para se defender, ele precisou quebrar o sigilo. Ele poderia? Poderia, porque aí estamos falando da defesa da honra. Mas também se fosse para salvar a vida de alguém, ou mesmo para uma defesa própria de seu direito, também poderia quebrar. Não é uma dessas 3 situações excepcionantes, não há que se falar em quebra e relativização do sigilo, que inclusive configura crime previsto no Código Penal, a quebra do sigilo profissional. Beleza? Vamos para a alternativa número 7. Já estamos acabando aí o nosso caderno de ética. Maria, formada em uma renomada faculdade de Direito, é transexual. Após a prova no exame de ordem do cumprimento dos demais requisitos, Maria receberá a carteira de identidade relativa à sua inscrição originária. Sobre a hipótese apresentada, de acordo com os dispostos na Lei 8.906 de 94 e no Regulamento Geral, assinale a afirmativa correta.
Alternativa A diz pra gente que é admitida a inclusão do nome social de Maria, em seguida ao nome registral, havendo exigência normativa de que este seja o nome pelo qual Maria se identifica e é socialmente reconhecida, mediante mero requerimento formulado pela advogada da OAB. B. É admitida a inclusão do nome social, desde que, por exigência, este seja o nome pelo qual Maria se identifica e que consta no seu registro civil, originariamente ou por alteração, mediante também mero requerimento aí formulado pela advogada. C. É admitida a inclusão do nome social de Maria, independentemente de menção do nome registral, havendo exigência normativa de que este seja o nome pelo qual Maria se identifica, é reconhecida e do qual haja prévia aprovação e sanção do Conselho Seccional respectivo. E a D, não há previsão no Estatuto, que é a Lei 8.906 de 94, e no Regulamento Geral sobre a inclusão do nome social de Maria na carteira de identidade, embora tal direito possa advir de interpretação disposta na Constituição, desde que haja cirurgia prévia de redesignação sexual e posterior alteração do nome registral para aquele pelo qual ela se identifica e é socialmente aceita. Vejam, meus amigos, que situação complexa. Temos uma advogada transexual que quer meramente a satisfação ali de um direito mínimo, que é ser reconhecida pela sociedade. E para tanto, ela quer que na sua carteirinha, na sua vermelhinha, conste ali o seu nome, Maria. Ela pode, meus amigos, a OAB, ela prevê por si, pelo seu próprio regramento, que a Maria poderia, então, colocar na sua carteirinha o seu nome social, como nós colocamos, como nós usamos essa expressão? Sim, plenamente possível. E aí vem uma coisa muito importante. Cuidado com o regulamento geral que os senhores estão utilizando, porque a previsão expressa da OAB a respeito disso está lá no artigo 33, parágrafo único. É uma alteração de 2016, por meio de uma resolução número 5. E aí, ela alterou o artigo 33, parágrafo único, para permitir que o advogado ou advogada que sejam transexuais, transgêneros, né, de modo geral, porque também os travestis também podem, eles possam utilizar na sua carteirinha o seu nome social. E aí, meus amigos, o que acontece? Para que ela possa solicitar isso, um mero requerimento perante a OAB bastará, e a OAB apenas exigirá que ela se reconheça sim e que a sociedade a reconheça. Vejam, meus queridos, que não é preciso alteração no registro civil, não é preciso a redesignação sexual, mas tão somente ela se identifica como Maria, a sociedade a identifica como Maria, ela vai lá perante a OAB e faz um requerimento, um mero requerimento, como o próprio parágrafo único diz para nós. Portanto, a D, que fala que não há previsão, completamente errada. A C, que fala que vai ter que ter a exigência da aprovação de conselho seccional, está errada. A C, que fala que tem que ter alteração, né, também, a C eu acabei de falar, perdão. A B, que fala que vai ter que ter alteração no registro civil de pessoas naturais, também não tem nada a ver. Qual que está correta? A, que fala que sim, que vai ser incluída logo após o nome registral e que basta que Maria se identifique e seja reconhecida sim e ela faça um mero requerimento. Artigo 33, parágrafo único do Regulamento Geral. Chique? Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, estão dando continuidade à correção da 30ª prova do exame de ordem, a prova branca. Estamos corrigindo as questões de ética. Eu tive que refazer a questão número 8, porque na metade dela, mais ou menos, o som ficou mudo. E aí eu vou ter que gravar novamente, mas sem problema algum. Vamos dar continuidade aí à correção, beleza? Então, questão número 8, acompanhem comigo aí na tela, diz o seguinte: João Pedro, advogado conhecido no município Alfa, foi eleito para mandato na Câmara Municipal na legislatura de 2012 a 2015. Após a posse e o exercício efetivo do cargo, entre 2012 e 2013, João Pedro licenciou do mandato em 2014 e 2015 a convite do prefeito para ser procurador-geral do município Alfa. Diante dos fatos, João Pedro, alternativa A, diz para nós que, em 2012 e 2013, não poderia exercer advocacia a favor de entidades paraestatais. A B diz para nós que, em 2012 e 2013, não poderia exercer advocacia contra empresa concessionária de serviço público estadual.
E a C diz que, em 2014 e 2015, poderia exercer a advocacia privada desde que não atuasse contra o município alfa ou entidade que lhe seja vinculada. E a D diz para nós que, em 2014 e em 2015, não poderia exercer advocacia a favor de autarquia vinculada ao município alfa. Então, meus queridos, essa questão número 8, ela vai trabalhar conosco a questão dos institutos da incompatibilidade e do impedimento. A incompatibilidade, prevista lá no artigo 27, inclusive, do Estatuto da OAB e seguintes, vai dizer o 27 que a incompatibilidade é a proibição total para a advocacia, ou seja, não pode advogar em hipótese alguma. Pode ser temporariamente, como pode ser definitivamente. Em contrapartida, o impedimento é uma proibição de se advogar contra determinadas pessoas. Então vejam que é uma proibição parcial. Contra algumas pessoas eu posso advogar mesmo contra ou a favor. Melhor dizendo, não poderia advogar nem contra nem a favor. Então, primeira situação que nós temos que ver aqui é que João Pedro foi vereador. O vereador, meus queridos, está previsto no artigo 30 do Estatuto, inciso 2, justamente dizendo que eles são impedidos de advogar, seja a favor ou seja contra, de algumas pessoas específicas. Então, já é uma primeira questão que a gente precisa saber. Ser vereador, membro do Legislativo, é meramente, então, uma situação de impedimento. Mas também ele traz uma outra questão, que é o que eu chamo de atuação vinculada ou competência vinculada, que é previsto lá pra gente no artigo 29 do Estatuto. E aí ele fala que o procurador-geral do município ou procurador-geral da Fazenda também, o advogado-geral da União, ou seja, os chefes desses tipos de órgãos, eles são advogados, isso a gente sabe, porém eles têm a sua atuação vinculada à profissão. Então vejam que ele continua sendo advogado, mas ele irá advogar vinculado à sua profissão. Então é esse sentido que a gente tem que trabalhar. E aí a alternativa A fala pra gente que em 2012 e 2013 ele poderia exercer a advocacia a favor de entidades paraestatais. Meus queridos, não poderia, porque nós vamos ver que no artigo 30, inciso 2, vai dizer que dentre várias espécies, né, mas de modo geral, um vereador, membro do legislativo, poderia ser um deputado, um senador, não pode advogar contra entidades paraestatais, fundacionais da administração pública direta ou indireta, e o que vai trazer a resposta pra gente, que eu já vou trazer aqui, que é a alternativa B, as concessionárias de serviço público estadual. Então, lá no inciso 30, lá no artigo 30, perdão, inciso 2, vão trazer aí todas essas instituições vinculadas com a administração pública, onde o vereador está impedido de advogar, seja contra ou seja a favor. Vejam que, se a gente vai falar da sua atuação enquanto procurador-geral do município, ela também seria importante de se analisar. Mas como nós falamos da sua atuação vinculada, evidentemente que ele não poderia atuar em casos diversos, né? Então a C, que fala que ele poderia exercer a advocacia privada desde que não atuasse contra o município alfa, a gente sabe que justamente por ter atuação vinculada ele não conseguiria. E claro, ele enquanto procurador do município, que dirá atuar ali no caso contra o próprio município do qual ele deveria representar, certo? E a D, que fala que 2014 e 2015 não poderia exercer a advocacia a favor de autarquia vinculada ao município alfa. Vejam que no caso ele é um procurador-geral do município, defende ali os interesses dele, beleza? Então no caso a alternativa correta é a B, da mera leitura literal do inciso 2 do artigo 30 do Estatuto, beleza? Meus queridos e minhas queridas alunas, OABeiros, como eu costumo chamá-los, agradeço aí, né, toda a participação de vocês e atenção nessa correção da 30ª prova do exame de ordem, as 8 questões de ética. Eu espero que no seu exame de ordem você gabarite as 8, beleza? Qualquer dúvida me procurem no Instagram, @egidio.martiniano. Estou à disposição de vocês e agradeço mais uma vez o convite do professor Bruno Criado e do professor Pedro. Meus queridos, estou com vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.